Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos dar uma olhada nos conceitos básicos aqui do React. Então já vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal para você me dar aquela força. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro aqui é o React Element. Então é essa função aqui que está retornando para a gente. Então quando eu criei ali meu app, ele retorna para mim como uma tag HTML, que é como se eu fosse retornar para ele. Então, o que ele realmente transforma, na verdade? O Babel, ele vai transformar exatamente essa função daqui, exatamente nessa aqui de baixo, que cria um elemento React, que é react.createElement. Primeiro você tem aqui o nome do primeiro elemento, ou seja, no caso, o nome da tag, então que é no caso uma div, e depois você tem o objeto que vai receber as propriedades e métodos. As propriedades vão ser simplesmente os atributos que você vai utilizar dentro aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o atributo de ID e o conteúdo de container. Então eu passo aqui ID, dois pontos, e depois o container. E depois seria o conteúdo interno dela, que pode ser texto, igual aqui no caso meu app, ou também outros elementos. Ou seja, react.createElement de novo aqui dentro, entendeu? Então você vai criando aí elementos dentro. A gente nunca vai criar um elemento utilizando dessa forma aqui, react.createElement. Porque isso, o Babel, ele vai fazer isso pra gente de forma automática. Então a gente sempre vai criar assim. Então, mas é bom você entender o que está acontecendo por trás. Então, vamos lá. Vou jogar isso aqui para cá. E aqui a gente tem o site do Babel. Então, deixa eu só aumentar isso aqui a fonte um pouquinho para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar exatamente essa função aqui da foto. Beleza? E vamos ver o que o Babel ele vai transformar para a gente. Então, vamos lá. Então, olha só. Olha aqui. From React. Então, function app. Return ele aqui, o JSX div, ID container. E esse aqui a gente já vai ver que é o meu app. Então, o Babel ele vai transformar nisso. Beleza? Que é isso aqui. Entendeu? React Create Element. Beleza? Então, esse é o site do Babel. Posso deixar aí na link da descrição para vocês verem, entendeu? Como que funciona por trás. Então, vamos voltar aqui. Mais uma coisa aqui sobre o React básico. Primeira questão aqui dos componentes. Então, isso que a gente criou foi um componente funcional. Então, um function component. Geralmente, a gente cria eles com a arrow function mesmo. Só para a gente deixar a sintaxe mais simples. Então, vamos lá dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu vou abrir então uma div. E aqui dentro eu vou botar uma ID e app. E aqui, opa, errei, que eu vou passar app. Tranquilo. Então agora eu preciso indicar para o Babel que ele deve transpilar na verdade o código. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu vou abrir o script. Então aqui eu já posso até comentar isso aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá. Não preciso, não vou comentar não. Então aqui a gente precisa indicar para o Babel que ele deve transpilar. Então vamos chamar ele já aqui, text/Babel, tranquilo. Então vamos lá, pegar aqui. Então vamos criar um componente chamado app. Então o componente vai retornar um JSX e por isso o Babel vai transformar o mesmo. Então tranquilo. Então aqui um function app. Tranquilo. Deixa eu dar um espaço aqui. Então, vou abrir aqui um return. Então, vou fechar uma div. Então, retornar o JSX. Beleza. Então, posso fechar já a div. E chamar aqui meu app. Tranquilo. Agora, vamos renderizar o componente app no elemento que estiver ID igual app, beleza? Então ali. Então vamos lá. Então React DOM
Tem que escrever direitinho. Beleza, ponto. DOM tem que ser tudo maiúsculo, senão não vai funcionar. Ponto. Render. Vou passar aqui então. app barra. Posso fechar? Tranquilo. E agora então, document.get element by id e puxo aqui o meu app. Agora, fecho isso aqui. Tranquilo. Deu alguma coisa. Ah, perdão, que eu botei source, é type. Beleza. Agora sim, meu app. Beleza? Então, se eu colocar aqui agora, eu vou pegar então, colocar uma H1 olá. Então, olha só. Olá. Tudo bem? Beleza? Então, tranquilo. Então, eu preciso indicar para o Babel que ele deve transpilar o código. Então, indiquei. Então, cria um componente chamado app. O componente retorna JSX. E por isso o Babel irá transformar no mesmo. Beleza? Então, renderiza e tudo tranquilo. Beleza? Então, também posso utilizar a Arrow Function. Simplesmente, toma aqui igual. E passo aqui. Tranquilo. Opa, deu errado aqui. Aqui eu passo a const. Então, tranquilo. Olá, tudo bem. Tranquilo? Mas também tem outra forma de se criar componente, que é utilizando classes. Mas essa classe, ela vai ter que estender uma classe aqui do React. Nós não vamos utilizar muito a classe, beleza? Porque não tem tanta necessidade hoje em dia de nós utilizarmos classe. Porque foi introduzido um tal de React Rules que a gente já vai ver sobre isso. Então, se eu criar aqui agora, vamos lá. Uma classe de button. Então, eu tenho que estender ele aqui agora. Então, eu chamo aqui extends. Esse código aqui não tem nenhuma mágica nele não, entendeu? Então isso aqui é um código JavaScript normal. Então extends react ponto component agora aqui dentro uma função específica chamada render, que vai ser uma função responsável por renderizar o conteúdo. Então, eu preciso colocar aqui o que essa função retorna. Então, eu posso colocar aqui, então, um return. Passo aqui, bottom. Fecho o bottom. E passo aqui, então, enviar. Agora, se eu troco aqui o meu app por bottom, olha só, enviar, beleza? Então, nós normalmente não vamos criar com classe aqui, nós vamos criar com função. Então, beleza, eu posso fechar isso aqui, posso fazer o seguinte, posso aqui, passo bottom, e aqui, passo bottom aqui, em vez de div. Então, bottom, e aqui eu vou passar enviar. Então, dessa forma aqui deixa a nossa sintaxe bem mais livre. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. O próximo conceito que é bem importante aqui é o conceito de composição de componentes. Ou seja, você pode criar diversos componentes diferentes e colocando um dentro do outro e reutilizar esse componente quantas vezes você quiser. Então imagina que você tem um botão principal de um site seu com um estilo específico. Então você pode criar ele num componente separado
e depois reutilizar ele no seu site inteiro, entendeu? Então, beleza, vamos lá. Então, tranquilo. Const botão. Que eu vou passar, então, outra const aqui, app. Igual. E aqui eu vou passar, então, return. Vou passar aqui div. Então, meu app. Tranquilo. Então, da mesma forma que eu passei ele embaixo, eu vou passar um outro botão também. Então, aqui, bottom. Se eu salvar isso aqui e renderizar app aqui agora, você vai ver que ele vai estar ali em meu app e enviar ali. Então, beleza. Se eu puxar aqui agora outra div, fechar aqui div e colocar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Envia aqui também. Envia aqui embaixo. Envia aqui. E eu posso outra vez reutilizar o bottom aqui também. Enviar, beleza? Então eu reaproveitei aqui um componente. E aí eu posso ter quantos eu quiser, beleza? Lembrando, sempre começa com letra maiúscula. Então vamos lá, const rodapé. Evite de colocar acento aqui, beleza? Então igual arrow function, tranquilo. Então rodapé, beleza? Que eu posso salvar aqui então H1 return H1 H1 e aqui eu vou passar então, esse é o rodapé, é o rodapé do site, tranquilo. Então agora eu posso passar esse rodapé aqui, por exemplo aqui, meu app, aqui embaixo, passo aqui, rodapé, fecho ele e passo. Então olha só, esse aqui é o rodapé do site. Vou passar aqui, vou fazer melhor então. Vou passar título. Esse aqui é o título do site. Esse aí é o título do site. Então beleza, esse é o título do site, entendeu? E aqui, antes do retorno, eu posso colocar o que eu quiser também. Posso fazer vários cálculos JavaScript aqui do que eu quiser. Por exemplo, quero colocar um número aleatório vezes 50. Então, vamos lá, esse é o título. Então, aqui, vou passar um const. Então, número é igual a math, ponto random, e vou passar aqui então vezes 50. E eu posso passar agora um número aqui. E como que eu passo uma variável de JavaScript aqui dentro? Eu coloco aqui então, vou botar só, esse é o título. Vou botar do site não, para não ficar muito grande. Então vou passar aqui então número. Então olha só, esse é o título. Vou passar aqui vezes 2, que é melhor. Então olha só. Então toda vez que eu der um refresh aqui na página, ele vai botar um número diferente ali. Então a gente vai ver também mais formas de passar o número aqui dentro. A parte essencial aqui é a gente ver como a gente atribui eventos a um elemento. Então, ao invés da gente selecionar no DOM, por exemplo, como a gente faz no JavaScript normal, que é o document.querySelectorButton, e passar o evento que a gente quer nele, a gente vai colocar ele direto aqui.
E isso facilita muito porque o HTML fica perto da lógica dele. Então a gente consegue saber exatamente o que esse HTML faz, qual a função dele. Então, todos os elementos que a gente tiver dentro de todos os elementos que a gente tiver dentro de um evento, a gente vai poder passar ele da seguinte forma, com onClick. Então, por exemplo, quando você passa lá document.add event listener, você passa o clique e passa o que ele quer, a função dele de callback. No caso, a gente passa aqui onClick. Então, ao clicar, aí você passa igual aqui e o código JavaScript. Como mais uma vez eu estou passando um código JavaScript aqui, você tem que abrir aqui as chaves, beleza? E você coloca o nome da função aqui que vai ser ativada. Então, quero que o handleClick ative. Então, beleza, vamos lá. Então, aqui no botão mesmo, posso já puxar isso aqui. Então, aqui no botão mesmo, vamos dar um espaço aqui. E aqui eu vou colocar um function handleClick event. E aqui, então, eu vou passar um console.log target.inner text. Tranquilo. Então ele vai mostrar o texto dentro desse botão. Aí eu coloco aqui no return um botão onClick. onClick. Ao passar as chaves e passo o nome da função aqui, que é o handleClick. Tranquilo. Agora, se eu entrar aqui em inspecionar, clicar aqui em inspecionar fonte da página, de novo, inspecionar, e aqui em console, quando eu clicar aqui em enviar, olha só, ele passou aqui para mim no meu console. Então, está em ambos, beleza? Então, por que ele está indo para os dois botões? Porque eu estou utilizando esse elemento aqui várias vezes, beleza? Então, eu estou reaproveitando eles aqui. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Hooks. Então, esse aqui é só para eu mostrar para vocês o que é. A gente vai ver tudo muito a fundo ainda, beleza? Só uma amostra do que a gente vai ver. Então, os hooks, ele vai facilitar um dos principais benefícios do React, que é você ter o estado sincronizado entre diversos elementos. E o que é o estado? Então, imagina que eu tenho um elemento chamado count, ou seja, o elemento contador. Então, quantos números tem dentro desse? Então, imagina que eu tenho um número específico no site. Por exemplo, o número total de um produto dentro de um carrinho de compras. Quando esse número ele é atualizado, via alguma pessoa adicionou algum item novo no carrinho, com o JavaScript puro, eu tenho que procurar ele. Eu tenho que pesquisar ele em todo lugar onde existe o número e atualizar ele. Por exemplo, se não vai ter no caso, no carrinho 9, imagina que na loja tem uma promoção que se passar de 10, ele te dá algum cupom ou alguma coisa do tipo. Então lá também você vai ter que atualizar isso em diversas outras coisas. Com o React você tem uma função específica, que é essa daqui, useState, que isso aqui é um hook, que se você pode utilizar dentro dos componentes, que ele vai dar pra gente duas funções aqui, duas coisas dentro dessa função. Vai retornar pra gente esse valor dentro de uma variável, dentro dessa count aqui, ou contador, e uma função que a gente vai utilizar para adicionar esse valor, ou seja, para colocar um valor novo nela. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que esse count seja atualizado em tudo quanto é lugar onde ele esteja dentro da nossa aplicação. E é exatamente isso que torna o React poderoso.
que torna uma ferramenta muito boa, muito legal de ser utilizada. Então vamos lá. Então, vamos lá. Vamos criar um novo elemento aqui. Então, vamos lá, compras. Então, lembrando, ele sempre tem que retornar alguma coisa. Olha, então ele não está me retornando nada. Então, beleza, vou retornar aqui lá no meu app. Então, vamos lá. Compras, fechei ele. Então, não está me retornando nada. Você vê que ele travou aqui todo o aplicativo, todo o sistema aqui. Então, ele tem que retornar algo. Nem que seja, sei lá, null. Mas ele tem que retornar alguma coisa. Olha só. Agora já voltou tudo. Beleza? Mas tem que retornar algo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro de uma div. Então, se você quiser tirar ele aqui de dentro, beleza? Porque ele começa a ficar desorganizado, você pode colocar esse aqui entre parênteses no seu elemento. Lembrando, para eu botar entre parênteses aqui sem apagar tudo, você seleciona, pode colocar aqui, só apertar no parênteses, ou em chaves, ou em aspas também, beleza? Então você seleciona aqui entre parênteses, e aí você abre os parênteses aqui, dentro dele, tranquilo? Beleza? Então se você não tiver os parênteses, e não der um enter e der um enter aqui, ele vai pensar que tem que retornar a primeira parte ali da linha e ele não vai funcionar. Quer ver só? Vamos lá. Olha só, deu erro, entendeu? Porque ele está seguindo isso aqui. Tranquilo? Então tem que ter os parênteses. Tranquilo? Eu vou deixar ele... Não, deixa ele aí mesmo. Outra coisa importante também, só pode retornar sempre um elemento único. Se você viu lá quando a gente criou, como nesse elemento final aqui a gente simplesmente está criando uma função, tem que ser sempre um único aqui na raiz. Depois dele eu posso criar quantos eu quiser, mas no primeiro eu tenho que criar só um. Por exemplo, aqui eu tenho uma div. Agora se eu der outra div aqui, ele vai me dar um erro, entendeu? Então beleza, aqui eu posso passar aqui, então um button, tranquilo, posso fechar o button aqui e chamar um onClick. Vou passar aqui então, eu vou criar aqui então em comprar. Então tranquilo, comprar um P. Total P, passar outro P aqui, e aqui eu vou passar preço. Tranquilo, ainda tá me dando erro ainda porque eu não me retornei nada. Então tranquilo. Então o que eu quero é o seguinte, eu vou abrir agora uma const. Então vai ser o contador, vai ser igual, então do React, então é do React direto, que é essa função, então React, ponto, user, state, então use o estado. E agora, o primeiro valor que você passar aqui é o valor que você tem. Pode ser uma string, pode ser o valor que você quiser. Então, aqui eu vou passar 0. Agora, se eu der um console log em contador e ver o que ele é, deixa eu só tirar esse onClick aqui para ele não ficar enchendo o saco aqui dando erro. Então, olha só. Então, o que o contador ele é para mim? Ele é uma array que tem 2 itens dentro dela. Tem o primeiro, que é o valor inicial, que é o 0,
que é o valor inicial que a gente passou. Se eu passar aqui 10, ele vai mostrar aí para mim. Beleza, então vou deixar em 0. Deixa eu só aumentar um pouco a fonte aqui para vocês verem. Tranquilo. E o segundo valor dessa array aqui é uma função. Posso fechar isso aqui para não... Ah, fechei tudo. E segundo aqui é uma função. Console, tranquilo. Olha só, array, que é uma função que atualiza, que a gente utiliza para atualizar esse valor aqui. Então, ele dá sempre nessa ordem. Então, a gente pode desestruturar isso aqui. Eu dou simplesmente, chamo aqui uma const, boto aqui em parênteses e dou uma vírgula para continuar isso. Perdão, aqui é entre colchetes. Então, o nome da função aqui, para atualizar estado, geralmente vai ser com o nome de set. Então, sempre tente seguir esses padrões, beleza? Para você não se perder. Então, vamos lá. Vírgula. Set. Contador. Então, beleza. Agora eu tenho o número dentro do contador e a função para atualizar ele. Agora, se eu pegar essa função e colocar ela aqui, e colocar, por exemplo, para atualizar, por exemplo, 1, você vai ver que ele vai dar um loop infinito. Vamos lá. Set contador. E vamos lá. Set contador. Passar aqui 1. Olha só o que ele vai fazer. Olha só. Fez um loop aqui. Porque toda vez que esse set contador acontece, ele renderiza totalmente esse componente inteiro. Então ele faz de novo, como se ele atualizasse automaticamente essa função. Então vou até apagar isso antes que ele bugue aqui. Eu tenho que reiniciar. Então jamais vai colocar aqui direto. Vai sempre ter alguma coisa que vai acontecer pra gente aqui, pra gente atualizar o estado. Então beleza, aqui no botão eu vou voltar o meu onClick. Então tranquilo? On, clique. E aqui eu vou passar tudo juntinho. Tranquilo. Contador. Então aqui eu vou passar function comprar. E aqui eu vou passar set contador. Então contador mais 1. Então olha só. Vou pegar essa função aqui e passar dentro dele. E aqui no total eu vou passar o contador. E aqui no preço eu vou fazer o comprador vezes o preço que seria desse item. Então vamos dizer que esse item custasse contador igual vezes, no caso, R$250. Então você vê que ele me deu aqui. Então, 0 no total e 0 no preço. Agora, quando eu clicar aqui em comprar, você vê que ele atualizou. Então ele já atualiza um aqui e aqui 250. E aí, conforme eu vou clicando aqui, ele vai atualizando para mim a quantidade de vezes que eu quiser. Beleza? Ele está lá no console. Deixa eu inspecionar de novo. Olha só, ele tá mudando lá pra mim, beleza? Então se eu tirar do console logo aqui, ele morre. Então olha só, continua. Beleza? Vou fechar aqui. Então aqui você consegue ver o que é o React, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo ele vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado e eu conto com você no meu próximo vídeo.